Atos 11, do 1 ao 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Logo chegou os apóstolos e outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: Você entrou na casa dos gentios e até comeu com eles. Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Disse: Eu estava na cidade de Jope e enquanto orava num êxtase tive uma visão. Algo semelhante a um lençol grande foi baixado do céu, preso pelos 4 pontos, vindo até onde eu estava. Quando eu olhei dentro do lençol, vi toda a espécie de animais domésticos e selvagens, répteis e aves. E ouvi uma voz dizer: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz do céu falou novamente: Não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes antes que o lençol, com tudo que ele continha, fosse recolhido ao céu. Nesse momento, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que se eu fosse com eles, o Espírito me disse que eu fosse com eles sem nada questionar. Esses 6 irmãos me acompanharam e logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito: Envie mensageiros a Jope, mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: Vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Curva sua fronte, vamos orar mais uma vez. Senhor, tua palavra santa foi lida e ela é poderosa, Pai, para separar os nossos pensamentos daquilo que desagrada, para entrar no nosso coração. Pai, eu peço que nesse momento tua palavra gere vida, gere cura, gere transformação, Pai. Que ela atinja o objetivo pelo qual ela vai ser lançada, que não seja eu a falar, mas o teu próprio Espírito Santo. Pai, nós repreendemos toda a intenção do mal, todo o levante do inimigo, toda a distração na mente, Pai. Que a tua palavra encontre o alvo certeiro no coração de cada irmão aqui. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu creio que não tem nada que marque mais a história de uma humanidade, a história de um povo, do que a construção de muros. Muros, eles servem para várias coisas, né? Eles servem para separar, eles servem para proteger, mas de certa forma existe uma barreira quando se cria esse muro. Quando se cria essa barreira ela pode ser social, ela pode ser uma barreira religiosa, ela pode ser uma barreira cultural, ela pode ser uma barreira racial. A gente pode citar ao longo da história e a gente pode observar vários desses muros sendo construídos. Quem não lembra ou quem não conhece da Muralha da China? A Muralha da China foi construída no século VII e existe até hoje. Acho que o Mateus já foi lá? Já foi lá, Mateus? Acho que hoje é muito mais um ponto turístico, né? Onde as pessoas vão ver a maravilha que o homem construiu. Ela pode, inclusive, ser vista do espaço. Mas na época que ela foi construída, ela tinha a função de proteger os chineses contra a invasão dos bárbaros. Então foi criado um muro ali para proteção daquele povo. Quando a gente vê um pouquinho mais para frente, a gente vê o Muro de Berlim. E o Muro de Berlim foi construído no século XX com uma série de ideologias que separou a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Esse muro ele foi derrubado em 1989 e agora nós temos uma Alemanha unificada.
Se a gente vem um pouquinho mais para perto aqui do nosso tempo, a gente está vendo os muros que foram construídos lá na barreira entre Estados Unidos e México, né, para separar o povo, talvez ali numa nacionalismo exagerado, ou talvez em alguma coisa relacionada à xenofobia, mas existe um muro naquela fronteira, da mesma forma que foi feito agora entre Israel e Palestina, foi construído um muro lá também, para segregar os povos. É importante notar que tudo isso que eu venho trazendo aqui aconteceu lá atrás. Aconteceu com os judeus, aconteceu lá no tempo de Jesus. O povo judeu lá do tempo de Jesus também era cercado por um esquema rigoroso de separações. Era uma religião marcada por distinções, a gente vai lembrar de algumas aqui. Tá? Existia distinção entre o puro e o impuro, entre judeu e o estrangeiro, entre homem e mulher, entre livres e escravos. Uma série de construções que foram sendo criadas e geraram separação, que geraram segregação. E aqui é importante porque, apesar disso ter sido nascido lá atrás com o objetivo que era de santificação do povo, que era para preservar a cultura, com o passar do tempo, isso acaba se tornando uma coleira. Isso acaba se tornando algo tão pesado que começou a marginalizar os frágeis, começou a criar segregações que impediam as pessoas de, ao invés de construir uma ponte para eu me chegar a Deus, agora eu tenho uma barreira. E essa barreira faz com que, se eu não seguir determinados ritos, se eu não cumprir a risco que está escrito, eu não consigo me chegar a Deus. Então, uma série de leis, uma série de mandamentos existia naquela época. Se a gente considerar lá atrás, isso surgiu lá no período pós-exílico, depois do cativeiro babilônico, mais ou menos em 530, 538 a.C., durante o segundo templo, a construção do segundo templo. E essas coisas elas foram se consolidando, e não só se consolidando, elas foram se ao longo do tempo. Depois, ali no período, eu não sei se eu vou conseguir falar essa palavra, intertestamentário, que era o período entre o Antigo e o Novo Testamento, 400 anos de Cristo até o nascimento de Cristo, isso foi se acentuando. E como eu falei, o objetivo é preservar a identidade do povo judeu, considerado santo, considerado um povo separado, em contraste com os povos estrangeiros. Eles tinham na sua cultura que, se eles se misturassem a outros povos, essa cultura seria perdida. Então criaram muros de religiosidade. Com o tempo, essas práticas, como eu falei, se tornaram muito mais um instrumento de exclusão social do que qualquer outra coisa. Não somente isso, mas essa radicalização ela ocorreu também em alguns grupos que a gente chama aqui, a gente já falou bastante, como os fariseus, os essênios, os zelotes. Eles eram ainda mais rigorosos com relação a essas leis. Eles eram ainda mais rigorosos com relação às leis da pureza, da alimentação, a observância do sábado. E muitas vezes extrapolavam o que tinha na Torá. O pastor Léo já falou algumas vezes aqui também sobre, além da Torá escrita, a Torá oral, que expandia ainda mais o que estava escrito lá na Torá. A tradição oral dos anciãos que interpretava essa lei, ela foi sobreposta ao próprio espírito das Escrituras. A Torá ela tinha 613 leis. Por curiosidade, eu fui ler as 613 leis. Eram leis que permitiam que você fizesse algo e separada, né? Existia uma parte, 300 e alguma coisa que permitiam e 200 e pouco que negavam que você fizesse algo. E eu comecei a ler as leis escritas, impossível seguir. Não tem como. Você pode ser o mais santo, você pode jejuar, você pode ficar 40 dias só na água. Quando você lê aquilo, você fala, é impossível seguir esses 613 mandamentos. É impossível, mais ainda, pegar a tradição oral que ampliava esta lei e querer segui-la. Só que quando a gente olha para Jesus, porém, ele surge nesse contexto como aquele que não somente cumpre essas leis, mas também como aquele que rompe com esses muros. Porque ele começa a ressignificar essas leis, ele começa a trazer novo significado. E veja, não era só no falar. Quando Jesus estava entre nós, o que ele faz? Ele toca no leproso, algo que era proibido na época. O que mais que ele faz? Ele senta na mesa com pecadores, ele conversa com mulheres.
algo que não era comum também naquela época. Ele acolhe estrangeiros e, dentro do contexto que a gente vai ler aqui, ele vai afirmar que não é o que entra pela boca que nos contamina, mas aquilo que sai do nosso coração, é aquilo que sai da nossa boca. Isso sim que é o que nos contamina. Não é você praticar graça, justiça, misericórdia. Detalhe, Jesus ele não veio para destruir a lei, em nenhum momento. Tanto é que ele cumpriu a lei, mas ele veio, como eu falei, trazer um novo entendimento. Esse novo entendimento, ele revelava justiça, misericórdia e amor. Isso que Jesus veio nos ensinar o tempo inteiro. Ele ressignifica o sábado, ele redefine o conceito de pureza e ele reinaugura um reino onde agora não há espaço para exclusão, mas sim para comunhão. Não há mais espaço para exclusão. Se a gente olha para a nossa igreja, e as igrejas em algum momento elas têm se tornado clubes sociais. Então essa igreja aqui eu vou fazer porque o pessoal tem um certo poder aquisitivo. Essa daqui eu vou estabelecer uma igreja porque agora as pessoas todas pensam da mesma forma. E graças a Deus aqui a gente vê pessoas de todo tipo, de toda raça, de todo nível de escolaridade ou financeiro, porque é isso que é a igreja. E na medida que nós estamos aqui como corpo, um acrescenta no outro. Eu costumo falar que a igreja é o único lugar onde as diferenças se somam. Lá fora a diferença da divergência, da briga, sim ou não? Aqui Deus usa as diferenças de cada um para que como um corpo a gente cresça no amor de Cristo. Amém? Agora veja, mesmo Jesus mostrando, mesmo Jesus ensinando essa transformação agora que Jesus propõe, ela não é aceita facilmente. Nem mesmo entre os seus discípulos, mesmo após a ressurreição, mesmo após a descida do Espírito Santo, os seguidores de Jesus, que eram em sua essência judeus, eles carregavam esses traços culturais, esses traços religiosos, que resistiam uma ideia principal, de que Deus podia sim alcançar e salvar gentios, aqueles que estavam fora do padrão, aqueles que não eram judeus. Eles resistiam a essa ideia de que Deus poderia alcançar os gentios. Tanto que Deus teve que falar 3 vezes com Pedro, né? A gente vai entrar nesse detalhe, mas ele também tinha essa cultura enraizada. Ele também tinha. Tanto é que ele fala, quando Deus dá a visão para ele, manda ele comer dos animais, ele fala, de forma nenhuma. Como que eu vou comer desses animais impuros? Então a gente vai explicar um pouquinho a respeito disso. E é isso que a gente vê no capítulo 11 aqui de Atos, né? Pedro volta de uma missão que escandaliza os judeus crentes da época. Ele entrou na casa de um gentil, ele pregou o evangelho, houve o mover do Espírito Santo, ele comeu com os gentios. Até então, estes eram considerados impuros, eram considerados indignos. Aquilo que Jesus já vinha ensinando e vivendo, agora se torna uma realidade. A gente vai ver aqui a igreja sendo estabelecida e essas verdades sendo praticadas. E aí surge uma pergunta bastante desconfortável, feita aqui pelos judeus cristãos, que é: por que você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Por que você fez isso, Pedro? E veja, o que está acontecendo aqui não era uma simples visita de Pedro, não era um simples almoço ou uma simples refeição. Era Deus já começando a derrubar esses muros que separavam as pessoas. É o reino de Deus ultrapassando fronteiras étnicas, religiosas, culturais. É a confirmação que em Cristo não há mais judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus, como diz a palavra lá em Gálatas 3:28. Dada essa introdução, irmão, eu queria convidar a igreja a refletir e fiquem nesse espírito de oração o tempo inteiro. Quais são os muros que têm permanecido no nosso ser? Quais são os muros que a gente tem levantado, que a gente tem erguido dentro de nós, dentro da nossa igreja, dentro da sociedade, para que o evangelho seja propagado, para que a graça de Deus alcance os povos? Quando Pedro fez isso, essa barreira foi ultrapassada. Se tivesse que colocar uma proposição para esse texto, seria que Deus deseja derrubar esses muros, que ainda resistem em nossos corações, na igreja, na sociedade, a fim de que o Evangelho ele alcance a todos. Esse é o propósito do Senhor, que o Evangelho alcance todos os povos, todas as nações. Amém? Eu queria
estudar 3 pontos, ou 3 aspectos aqui desse texto que a gente leu. O primeiro é que Deus, ele desfaz essas estruturas religiosas que impedem que a graça seja propagada. Logo nos primeiros versículos a gente percebe então essa notícia da conversão de gentios. Ela acaba se espalhando rapidamente entre os apóstolos, entre os irmãos da Judéia, e isso vai chamar a atenção, mas vai chamar a atenção por um aspecto positivo, que a Bíblia diz que quando um pecador ele se arrepende dos seus pecados, há festa no céu, sim ou não? E a gente entra no espírito de alegria. Quando tem batismo aqui, a igreja ela fica feliz porque mais uma alma foi alcançada, e glória a Deus, que quando estivermos no céu a gente vai encontrar com essas pessoas lá. Mas veja, aqui não foi isso que foi comemorado, aqui não foi isso que foi destacado. O que foi destacado é que Pedro entrou na casa de um gentil e comeu com incircuncisos. Esse foi o destaque aqui. Não foi que o pecador foi salvo, não foi porque o evangelho chegou, mas que Pedro quebrou as tradições religiosas e judaicas da época e almoçou na casa de um circunciso. Essa reação aqui do povo revela como as tradições religiosas ainda influenciavam, ainda impactavam a mentalidade dos primeiros cristãos, mesmo após a ressurreição de Jesus, mesmo após o Pentecostes. Isso aconteceu na Atos 10, o pastor Johnny pregou aqui, depois que ele vai lá na casa de Cornélio, prega, vê a ação do Espírito Santo, ele volta para Jerusalém, então ele começa a ser confrontado nesse sentido. Acho que é importante destacar aqui, nós estamos falando de 3 grupos de cristãos, de judeus cristãos aqui. A gente tem um primeiro grupo de judeus que de fato se converteram a Jesus, e eles sim seguiam a Cristo e abandonaram as velhas práticas. Nós temos um segundo grupo, que são os judeus da circuncisão, que eram judeus cristãos também mais legalistas. Paulo chamava até de falsos irmãos. Eles criam sim em Jesus, mas eles também acreditavam que as pessoas ainda precisavam se circuncidar e precisavam seguir a lei para serem salvos. É esse o segundo grupo. E nós tínhamos um terceiro grupo, que é dos judeus da dispersão. Esses eram judeus que viviam fora de Israel. E aí, por viverem fora, eles foram influenciados naquele momento por uma cultura greco-romana. Mas apesar dessa influência, eles ainda seguiam as suas tradições. E veja, o grupo que está questionando Pedro aqui é exatamente esse segundo grupo. É um grupo que se converteu, de judeus que se converteu, mas ainda eles acrescentavam a lei, a fé. Eles ainda acreditavam que eu entendi Cristo, eu entendi que Ele é o Messias, mas eu preciso continuar seguindo as leis aqui para ser salvo. Percebemos então que esses irmãos estavam ainda arraigados nesse sistema antigo, nesse sistema religioso antigo, com crenças limitantes, com legalismo, achando que era, como a gente colocou aqui também, alguns versículos, que era pelo cumprimento da lei, pela força do nosso braço, que nós seríamos salvos, e não pela graça. E como eu falei aqui, querido, se fosse depender de nós seguirmos a lei, todo mundo aqui iria para o inferno, ninguém escaparia. Graças a Deus que Cristo morreu na cruz por nós. Amém? E agora a gente tem livre acesso ao trono. E agora, quando Deus olha para nós, Ele nos vê através da imagem do Filho. E por isso nós podemos ter livre acesso. Aleluia por isso. Quais são as crenças, meu irmão, minha irmã, que tem te impedido de viver esse Evangelho na sua plenitude? Quais são as tradições religiosas que você tem carregado ao longo do tempo, que te impedem de ter mais intimidade com Deus, de se achegar, de alcançar o que Deus tem para a sua vida? Essas crenças vão fazer com que, ao invés de você gerar cura, gerar restauração e uma vida abundante diante de Cristo, vai te levar a um regime separatista, como tinha acontecido no passado, e cada vez mais longe de Deus. Ah, mas eu aprendi assim, na minha família foi assim. Ah, porque eu fui católico a vida inteira, porque eu fui espírita a vida inteira, porque eu fui da religião A, B, C. Não importa, querido. Não importa o que você carregou, não importa o que você aprendeu. A graça, a salvação é para todos aqueles que creem. Não importa como você chegou, não importa o que você aprendeu.
que o Espírito Santo possa falar com qualquer um aqui, tirar toda objeção da mente. Talvez, como foi colocado aqui também, domingo pelo Johnny, eu gostei. Talvez hoje seja o dia, né, Johnny? O dia da sua salvação. Talvez hoje seja um dia onde Cristo vai desnudar os seus olhos e vai tirar da sua mente tudo aquilo que te impede de se aproximar dele. Amém? Então, a palavra também é muito clara quando ela diz lá em João 8,32: conhecer a verdade, então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Libertar do quê, Fábio? Libertar de toda crença que não vem de Deus. Libertar de todo pensamento que te afasta de Deus. Libertar dos pecados desse mundo. A verdade é Cristo. Uma vez que você anda na verdade, você começa a alcançar essa plenitude do Evangelho. Pedro, então, ele começa a relatar. Por meio desse questionamento, então, as pessoas estão questionando. E ele, então, peraí, deixa eu explicar o que aconteceu. E ele começa a relatar com detalhes a visão que Deus deu para ele. Como Deus havia derramado o Espírito Santo sobre os gentios, como os judeus lá na época do Pentecoste. Então ele narra essa visão do lençol descendo do céu, e é a ordem para que ele possa comer dos alimentos, e a resistência que ele teve, como eu falei aqui, a ponto de Deus ter que falar com ele 3 vezes repetidamente, para que ele pudesse entender que ele tinha que ir sim, que ele tinha que alcançar o gentio, que ele tinha que entrar na casa e comer. Mas também reflete essa passagem a firmeza, a vontade divina, e por isso que ele foi tão insistente em alcançar os povos, em derrubar os muros. Enquanto Pedro ainda meditava, veio 3 homens enviados a Cesareia, chega o Espírito Santo e ordena que vá com ele, sem hesitação. Pedro prontamente responde. A narrativa continua com Pedro aqui explicando como que Cornélio havia recebido uma instrução divina para chamá-lo. E como, ao começar a falar, o Espírito Santo desce sobre eles, do mesmo modo como foi no princípio, no dia de Pentecostes. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Isso também faz Pedro lembrar das promessas de Jesus sobre o batismo com o Espírito Santo. E ele conclui com uma pergunta retórica, mas uma pergunta verdadeira. Se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quem sou eu? Quem era eu para me opor a Deus? Quem sou eu para me opor à vontade de Deus? Se Deus mandou eu ir evangelizar os mendigos, eu tenho que ir. Se Deus mandou eu almoçar com alguém, eu tenho que ir. Se Deus mandou eu obedecer, quem sou eu para me opor a Deus? Quem sou eu? Quando a gente vive em obediência, a gente vê grandes milagres e maravilhas acontecerem, amém? Talvez você não está vivendo o extraordinário de Deus porque você ainda está recluso no seu mundinho, onde você chega aqui, assiste culto e vai para casa e fica isolado de todo mundo. Você não abre a sua casa, você não abre a sua boca para anunciar o Evangelho. E você está perdendo o que Deus pode fazer por meio da sua vida, por meio das pessoas que Ele colocou já ao seu redor. O impacto dessa declaração, então, uma vez que Pedro começa a fazer isso, ele é tão impactante, ele é imediato. Ele é imediato a ponto dos irmãos judeus, antes que estavam o criticando, agora eles silenciam, eles param de falar. E quando eles param de falar e criticar, eles começam a glorificar a Deus. Porque eles reconheceram que o arrependimento para a vida também foi concedida aos gentios. Então aquele grupo de judeus cristãos que ainda seguiam a lei, agora eles silenciam com toda a narrativa de Pedro e começam a glorificar o Deus. E eles entendem sim que o Evangelho é para todos, inclusive para os gentios. Glória a Deus por isso. Quantas vezes, queridos, nossa religiosidade bloqueia o agir de Deus? Não por má intenção, mas porque a gente ainda está apegado a crenças antigas, a estruturas antigas que Deus já superou. A gente precisa aprender com Pedro aqui a nos submetermos ao Espírito, amém? Houve uma resistência, mas ele entendeu. Ele falou, quem sou eu para me opor a Deus? Senhor, é isso que o Senhor quer? Então eu vou fazer. Eu vou alcançar, eu vou pregar. Eu vou aonde o Senhor me mandar. Mesmo quando Ele me levar a lugares que desafiem as minhas crenças, os meus paradigmas, aquilo que eu aprendi. Amém? Quem nós somos para nos opor a Deus? Ele quer alcançar a quem nós rejeitamos. E não se engane, queridos, nós somos seres cheios de preconceito,
cheios de preconceito. Eu tenho certeza que se você estiver andando à noite e vir um mendigo na sua direção, você vai atravessar a rua. Talvez não seja por preconceito, mas seja por medo. Mas existe um preconceito sim estabelecido de que aquele mendigo pode te fazer algo, pode te causar algum dano. Quando a mente nossa deveria ser, Senhor, o Senhor me colocou nessa calçada, está vindo uma pessoa ali, eu estou vendo a condição dela. Se o Senhor quiser, me usa para alcançar aquela vida. Senhor, me mostra quem o Senhor quer que eu alcance hoje com a minha vida. Senhor, eu vou sair da minha casa para trabalhar. Quem que o Senhor vai colocar no meu caminho para que eu possa anunciar o Evangelho? Pai, não permita que eu saia de casa e volte para casa sem impactar nenhuma vida, porque eu fui alcançado, e agora uma vez que eu fui curado, uma vez que eu fui liberto, uma vez que eu fui salvo, eu preciso ser usado para que outras pessoas conheçam isso. Amém? Eu tenho certeza que se você acordar de manhã e fizer essa oração, Deus vai te usar. E você vai ter testemunho para contar. E o testemunho vai edificar a sua fé. Isso vai encher o seu coração a ponto de você não conseguir mais parar de falar do amor de Jesus para quem cruzar o seu caminho. Amém? Quem somos nós para rejeitar as pessoas que Deus quer alcançar? É desejo dele que isso aconteça, que nossas doutrinas, que os nossos ritos, que os nossos preconceitos, que os nossos julgamentos, eles se transformem em compaixão e amor por vida. Amém? Agora, o que acontece? A partir do momento que eles entendem o que aconteceu ali, eles entendem que a salvação é para todos, inclusive para os gentios, começa a se formar uma nova comunidade. E agora essa comunidade ela vai ser centrada em Cristo. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, Atos 11 ainda, vamos ler do 19 ao 26. Atos 11, 19 ao 26. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre, Cirene até Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Aleluia. Quando a igreja em Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou para Antioquia, e ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Essa segunda parte do texto, então, vai nos falar de Antioquia. Antioquia era uma das cidades mais importantes ali naquele tempo greco-romano, e em consequência da perseguição, depois que Estevão ele foi morto, os crentes se dispersaram. Então, eles se espalharam pelas regiões, alguns ficaram na Fenícia, outros em Chipre, e alguns chegaram até Antioquia. E o que aconteceu aqui é que eles começaram a pregar novamente, como lá atrás, primeiro aos judeus. Só que outro grupo não, pregou também aos gentios. Esses homens começaram a se arrepender, o evangelho ser anunciado, e as coisas começaram a acontecer. Uma comunidade começou a ser criada ali. O texto afirma que a mão do Senhor estava com eles. E por isso as pessoas foram alcançadas. Por isso houveram conversões ali. A obra, claramente, ela é conduzida pelo Senhor. Não é pela força do nosso braço. Não é por nenhuma estratégia humana que a gente vai alcançar vidas. É pela nossa obediência. Por ouvirmos a voz do Espírito Santo e colocar-nos nesse caminho. Deus vai fazer. Agora, quando a igreja de Jerusalém ouve esses relatos, vai enviar Barnabé. E aqui tem uma coisa interessante. Lá no começo, eles criticaram. Por que você está pregando para gentios? Por que você está falando e almoçando ou comendo com incircuncisos? Barnabé aqui foi diferente. Barnabé encheu o coração de alegria. Encheu o coração de alegria. Quando ele chegou e viu o que estava acontecendo, longe de repreender,
ele ficou alegre quando ele viu a graça de Deus ali. E ele começou a encorajar os irmãos que permanecessem firmes na fé. A palavra vai dizer aqui que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. A sua presença ali vai contribuir para o crescimento da empresa. Agora olha o que acontece. Ele entendeu que muitas pessoas se converteram, novos convertidos que precisavam da palavra, precisavam de acompanhamento. Nesse momento, o que ele faz? Ele manda chamar Paulo. Então, Paulo, a gente tem uma missão aqui. Houve um mover poderoso de Deus e os judeus, o povo está se convertendo. Só que agora a gente precisa discipular esse povo. Agora a gente precisa caminhar junto com esse povo. Porque uma vez que ouviu a palavra e você abandona, daqui a pouco, naturalmente, se você não tomar cuidado, a sua vida vai voltando aos padrões antigos. Então ele chama Paulo e fala, Paulo, a gente tem uma missão aqui. Vamos discipular esse povo. Vamos discipular esse povo para que essa igreja se firme, para que os frutos floresçam, para que as vidas sejam de fato transformadas, não só impactadas, mas de fato transformadas. E eles começam esse ambiente discipulado, e a gente tem falado muito de discipulado aqui, que ele precisa ser intencional, contrariando toda e qualquer vontade sua, de às vezes ficar na cama, de às vezes assistir uma série, de às vezes ficar restrito só ao ambiente familiar seu. Esse discipulado ele precisa ser intencional. Lá tinha diversidade cultural, lá tinha vários povos, várias ideias, e de forma intencional, Barnabé e Paulo começam a discipular. Isso vai produzir uma igreja agora que tenha identidade centrada em Cristo. Aquelas antigas tradições religiosas, elas vão ficando para trás. Todos em Cristo agora temos a mesma identidade de filhos amados de Deus. Amém? Quando a gente olha para Deus, olha para esse contexto, a gente entende, queridos, que Ele não está procurando uma igreja homogênea. Ele está procurando uma igreja onde sim, a diversidade é bem-vinda, desde que centrada em Jesus, onde o discipulado acontece, como eu falei aqui, de forma intencional, e as vidas são transformadas. Esse texto ele nos ensina que para uma igreja crescer de forma saudável e centrada em Cristo, a gente precisa cuidar de vidas. A gente precisa cuidar de vidas. Detalhe, querido, essa não é uma missão só dos presbíteros, só dos líderes, só dos diáconos. Essa é uma missão da igreja, como membros da igreja, como um todo. Você, como membro da Calvário, ou membro de outra igreja, é responsável por esse cuidado. É responsável por perceber que alguém não está aqui no culto e ligar. Irmão, estou sentindo sua falta. Irmão, vamos tomar um café. Não coloque essa responsabilidade só em cima do pastor, porque a gente não vai conseguir. São 8 presbíteros? São 8 presbíteros para 150, 200 pessoas. Mesmo que a gente marque um café por semana, talvez vai demorar, eu não fiz a conta aqui, mas talvez demore 3, 4 meses para que a gente consiga alcançar todo mundo. Talvez esses 4 meses que uma pessoa ficou sem contato é o suficiente para ela cair em pecado, para desviar do caminho. Então a igreja ela vai crescer, vai gerar frutos, como quando todos nós, como membros do corpo, começamos de forma intencional a compartilhar da nossa vida, a compartilhar das nossas experiências. Ah, pastor, mas você não sabe da minha vida, eu ainda estou no processo. Querido, Deus vai te usar naquilo que Ele já te acrescentou. Ele vai colocar pessoas na sua vida que estarão passando por problemas que você já venceu. E você vai ter a oportunidade de falar, irmão, eu sei o que você está passando, eu já passei por isso, mas em Cristo há esperança, porque Ele me tirou lá atrás dessa situação, Ele me mostrou aqui como agir, Ele me deu nova vida, uma vida plena, uma vida abundante, como Ele promete. Irmão, sai deste ambiente que você está. Deus vai te usar. Você não precisa se preocupar em ser o santo dos santos, porque todo mundo aqui é pecador. Quando você se coloca à disposição, Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Você vai ver vidas sendo transformadas. Isso vai testificar e vai aumentar a sua fé. E a gente vai ter uma igreja saudável. Amém? Quem está disposto a isso aí? Deus está vendo a sua mão levantada, irmão. Amém? Queridos, é só assim que a igreja vai crescer de forma saudável. A gente precisa ter esse compromisso. Amém? Não resista se Deus está te chamando. Derruba esses muros que te impedem de viver
extraordinário, soberano de Deus. Será que quando as pessoas olham para as igrejas hoje, para as igrejas cristãs, quando ela observa, ela enxerga uma igreja que atua dessa forma, ou nós somos apenas um clube religioso, com pessoas parecidas entre si? Será que as pessoas lá fora falam de nós, hein? O que será que as pessoas lá fora falam da Calvário quando elas pensam a respeito de nós? Tenho certeza que grandes coisas elas falam. Tenho certeza que a gente tem muita coisa para melhorar também, como toda igreja. Mas com certeza, se nós buscarmos como líderes, como membros, a orientação do Espírito Santo, querido, essa igreja vai me dá outra palavra aí, pelo amor de Deus. Essa igreja vai quebrar, vai romper os muros, amém? Glória a Deus. E aí, vocês perceberam, né, que eu tenho uma dificuldade para falar umas palavras, né, por causa da minha língua aqui. E detalhe, não é língua presa, tá? É língua solta. O Dário fica me zoando todo o tempo por isso aí. Mas glória a Deus. Deus atua também na diversidade, viu, Dário? E aí a gente vai para um terceiro ponto aqui, queridos. Que está lá, eu queria que vocês abrissem novamente Atos 11, 27 a 30. Onde Deus vai despertar uma igreja generosa, uma igreja solidária. Durante esse tempo, alguns profetas, tem gente que gosta dessa palavra, viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse, pelo Espírito, que haveria uma grande fome, que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos da Judéia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Veja que agora a igreja construída, ela começa a ter uma maturidade a tal ponto que essa maturidade não é só demonstrada com teologia ou crescimento, mas também demonstrada com uma prática solidária. Os profetas, eles descem a Jerusalém, Antioquia, e um deles, Ágabo, tem uma profecia. Vai ter fome no meio do povo. Vai ter fome. Se preparem, porque vai ter fome. Aqui eu queria fazer uma pausa sobre profecia. Porque muitas vezes a gente recebe profecia. Eu lembro de um amigo meu que estava trabalhando com um chefe, e o chefe maltratava ele de todas as formas. De todas as formas. Meu irmão, se não está bom para você, ora. Pergunta se Deus não quer que você saia daí. Pergunta se por meio de você, talvez Deus não quer alcançar a vida dele. Ele virou para mim e falou, não, eu não vou sair. Eu falei, por que, irmão? Porque um profeta me disse que o ímpio iria abençoar a minha vida. Eu falei, mas como que você teve essa confirmação, essa convicção no seu coração que de fato você não deveria sair, deveria continuar? Não, ele é o ímpio, eu estou trabalhando lá, ele é o ímpio, eu tenho certeza que em algum momento ele vai abençoar a minha vida. Falei com ele a semana passada, está com a vida destruída. Foi mandado embora, inclusive, porque acreditou numa profecia sem fundamento, sem embasamento bíblico. E eu queria chamar a atenção para isso. Primeira forma que a gente precisa ter para julgar uma profecia é que ela precisa estar em conformidade com as Escrituras. Olha o que diz aqui em Isaías 8:20. Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz. Toda profecia autêntica, queridos, jamais vai se sobrepor à palavra de Deus. O Espírito Santo, ele não se contradiz. Ele é o autor das Escrituras e, portanto, ele nunca vai te incentivar, nunca vai te inspirar a fazer algo que negue, que diminua ou que distorça a verdade bíblica contida na palavra de Deus. Esse é o primeiro critério. O segundo é, essa profecia ela precisa de uma confirmação pelo testemunho do Espírito e da comunidade. 1 Coríntios 14:32 vai dizer, o Espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. 2 Coríntios 13:1. Deus confirma a profecia por meio do discernimento do corpo de Cristo, por meio de líderes espirituais mais maduros, que eles vão olhar e falar, opa, isso faz sentido. Não, isso aí, cuidado com essa profecia.
O Espírito Santo, ele vai testificar ao nosso próprio espírito quando é algo que veio diretamente dele. E por último, essa profecia, ela tem que se cumprir, sim ou não? Quando esse tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra, se não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Deuteronômio 18, 22. Cuidado com isso que te digo. Cuidado mais ainda com Deus falou comigo. Quando você quer atender os desejos do seu coração e não a palavra do Senhor. É muito comum a gente ver, não, mas Deus falou comigo. De que forma, querido, que Deus falou com você? Você confirmou na palavra? Você pediu a opinião ou pediu conselho para pessoas mais sábias na fé, mais maduras na fé? E se a gente olhar para algumas profecias que aconteceram na Bíblia, era sempre predizendo algo ruim que ia acontecer, sim ou não? Foi assim com José, foi assim agora aqui. Sempre era, se prepara, vai ter um problema, se prepara, vai ter fome, se prepara, pode acontecer tal coisa. É Deus querendo cuidar do povo, é Deus alertando você que se você continuar por esse caminho, você vai cair. Agora aquela profecia que fala que está com a chave do ouro, do não sei o que, na sua mão, que você vai receber, cuidado, querido. Não que Deus não possa te dar, mas a gente tem que julgar se a profecia está glorificando o nome de Deus ou é o profeta. Quem está sendo glorificado quando você recebe uma profecia? Uma profecia de Deus se manifesta com frutos de justiça, paz, edificação e cumprimento concreto. Deus não fala em vão. Deus não fala em vão. Quando Ele anuncia algo específico, Ele cumpre. Pode ter certeza que se a profecia vier de Deus, ela vai ser cumprida. Quando Ele fala algo moral ou doutrinário, o resultado será para glorificação e crescimento do corpo de Cristo. É esse o objetivo. Se aproximar de Deus, te impedir de cair no pecado, te impedir de tomar uma decisão. Deus já está enxergando lá na frente, Ele está olhando o caminho que você está seguindo, e de repente Ele vai usar alguém e falar, irmão, Deus está me dizendo que se você continuar nesse caminho vai acontecer isso, isso, isso e isso. E aí cabe você julgar com os critérios aqui. Se essa profecia ela vem da parte do Senhor ou não. Se a profecia ela resulta em confusão, medo, divisão ou exaltação do profeta ao invés de Cristo, como eu coloquei aqui, desconfie. Se uma profecia jamais se cumpre, é vaga ou manipulativa, de origem falsa, de origem humana, emocional também, cuidado. Cuidado com profecias que prometem autoexaltação, profecias que prometem riqueza, fama, bênçãos, e geralmente são bênçãos imediatas, né? Amanhã, na próxima semana, você vai alcançar. Cuidado. Deus não é assim, Deus é um Deus de processo. Você não vai alcançar uma bênção que Deus pode te dar se você não aprender o processo. Deus não vai te dar uma bênção financeira se você não sabe ainda lidar com o seu dinheiro. Se Ele colocar o dinheiro na sua mão e você não tiver aprendido, você vai se perder. Você vai se perder, certamente. Deus é um Deus de processo, amém? Voltando para o texto, então, a resposta a esta profecia da igreja, que agora está sendo acompanhada e discipulada por Paulo, ela é imediata, ela é voluntária. Cada um, conforme as suas posses, decide ajudar os irmãos da Judéia. Vocês percebem que isso aqui é impressionante? É impactante? Eles acabaram de se converter. Uma nova igreja está nascendo. Paulo ainda está discipulando, mas quando surge uma necessidade, todos prontamente, imediatamente começam a ajudar com aquilo que tinham. Aqui que eu tenho um pão em casa, levo. O que eu tenho aqui? Eu consigo emprestar meu tempo, eu consigo dar uma palavra, eu consigo ajudar financeiramente. Prontamente a igreja vai ajudar os irmãos que estão passando necessidade. Isso demonstra essa prática, unidade, amor cristão. Agora, se a gente olha a nossa realidade, infelizmente, tem um monte de crente, velho de igreja, que não consegue se mobilizar o irmão do lado que está passando necessidade. Eu fico me perguntando, eu falei isso com a minha esposa hoje cedo, em que momento a igreja se perdeu nesse cuidado mútuo? Em que momento a igreja deixou de olhar para o lado, deixou de olhar as necessidades
no próximo e agora começa a olhar com egoísmo somente para si mesmo, somente para dentro da sua casa. Em que momento a gente se perdeu, querido? Eu não sei você, mas eu queria ter vivido um pouquinho dessa história lá em Atos 2, ou aqui em Atos 11, onde a gente vê esse mover de Deus, as pessoas se ajudando. A Bíblia vai dizer que ninguém passava necessidade, nenhum tipo de necessidade, nem emocional, nem espiritual, nem física, nem financeira, nem de alimento. A igreja não passava nenhuma necessidade. Os recursos são enviados a Barnabé e a Saulo e entregue aos anciãos da igreja, e há este compartilhar, e começa a estabelecer este vínculo muito forte entre essas comunidades que eram culturalmente distintas. Eles começam a ser unidos no amor de Cristo. Não importa de onde você veio, não importa se você é o judeu da dispersão, da circuncisão, não importa se você é gentil, agora todos em Cristo compartilham das mesmas coisas pelo amor a Cristo. Amém? Que aplicação prática a gente pode tirar daqui? Uma igreja madura não apenas prega o evangelho, mas age diante da dor. Ela não só prega com palavras, mas em ações também. Quando você sai para evangelizar alguém na rua que está passando fome, não adianta você falar, meu irmão, eu vou orar por você, sem dar o pão para aquele querido comer. Ele vai falar, o cara veio aqui, orou por mim, eu continuo morrendo de fome. Você acha que ele vai aceitar a oração? Ele vai olhar para você e falar, ele não entendeu nada. Na verdade, eu nem queria oração, eu queria um pão para comer. Ele veio aqui, orou, profetizou, e eu continuo com fome, continuo com frio, continuo sem suporte nenhum, continuo sem esperança. Porque a gente fala de boca aquilo que a gente não vive no nosso dia a dia. A gente tem que despertar para isso, querido. Antioquia, então, ela se torna esse modelo de uma igreja missional, uma igreja discipuladora e agora solidária. Numa sociedade que a gente vive, que é marcada por desigualdade, por frieza, a única esperança é a generosidade cristã. É um testemunho poderoso do reino. É a única esperança para muitos aí fora. É a única esperança de transformar a nossa sociedade, de romper muros, independentemente do governo, independentemente das coisas que têm acontecido, a igreja tem esse poder de chegar, de alcançar e de transformar vidas futuras, sociedade. Porque aonde você chega, vocês já pararam para pensar que aonde você chega, Cristo chega junto com você? Que você não está sozinho? Vocês já pararam, já imaginaram? Ou já pararam para pensar que se Cristo está com você, você chega no lugar, o lugar não pode ser igual? Porque aonde Cristo chega, há transformação. Aonde Cristo chega, há cura. Onde Cristo chega, há restauração. Se você está chegando no lugar e nada disso acontece, só tem uma explicação. Você não entendeu o Evangelho ainda. Ou você está vivendo uma fé rasa, uma fé egoísta. Porque não é possível, queridos, uma vez que você é alcançado, você querer olhar as pessoas que estão indo para o inferno, que não conhecem o Evangelho, e você não ter ousadia de falar, de cuidar. Tem muita gente, querido, tem muita gente indo para o inferno porque a gente não está sendo igreja. E a gente muitas vezes nem ora por essas vidas, quanto mais chegar até essas vidas com ações práticas de amor. A gente precisa refletir para isso. Queria concluir dizendo que esse texto de Atos 11, que a gente leu e explicou aqui, ele deixa claro o que é ser igreja. Não é um grupo fechado por tradições, por religiosidade, por etnias, mas é uma comunidade que é conduzida pelo Espírito Santo, centrada em Cristo e marcada pela generosidade. Deus está construindo, Ele quer construir, queridos, uma igreja sem muros, uma igreja que abandona tradições que limitam a graça, uma igreja que forma comunidades diversas, discipuladoras e que responde com compaixão às necessidades do próximo e que sabe ouvir e julgar a voz profética. Se Deus falou contigo, obedeça. Há bênçãos na obediência. Amém? Queria que você curvasse sua fronte. E eu queria que você se avaliasse. Eu queria que você se perguntasse se a sua fé
ela tem se transformado em amor prático? Ou ela ainda é uma fé infantil? Que ainda está na fase de só beber leite e de não compartilhar o Evangelho? A fé madura, ela precisa ser generosa, ela precisa ser compassiva e ela precisa ser responsável. Nós possamos hoje ser esse povo, um povo cheio do Espírito Santo, que derruba barreiras, que abraça essa missão e que vive pela fé e com compaixão, ensinando a verdade. Minha oração é que a gente seja essa igreja viva, que todo o muro, toda a religiosidade, tudo que lhe foi ensinado, que te impede de viver esse evangelho com plenitude, seja quebrado. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, te louvo, Pai, pelos ensinamentos que o Senhor trouxe a respeito dessa palavra em Atos 11, que também testificou e também falou ao meu coração sobre que tipo de cristão, que tipo de crente eu tenho sido. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor nos tire dessa zona de conforto, o Senhor nos tire da comodidade, o Senhor nos tire do conforto do nosso sofá, porque tem pessoas morrendo, Pai, sem conhecer a Ti, existem vidas indo para o inferno, existem irmãos nossos sofrendo, Pai, com problemas financeiros, com doenças, com problemas emocionais. Pai, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor nos faça sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, Pai, de modo que ninguém aqui da igreja passe necessidade. Pai, em nome de Jesus, nos constranja com Teu amor, Senhor. Nós queremos ser instrumentos poderosos do Senhor, Pai. Use a nossa vida, Senhor. Use a nossa vida, Senhor. Nós precisamos, Pai, do Teu Espírito Santo. Não é pela força do nosso braço, não é pelo nosso conhecimento, não é pela nossa capacidade, mas nós queremos andar em comunhão contigo como essa igreja andou. Nós queremos ver aqui, sim, Pai, sinais, maravilhas, milagres acontecendo no nosso meio, porque, irmãos, vão decidir se levantar, vão decidir se posicionar, e por meio desse posicionamento, Pai, a nossa casa vai ser transformada, o nosso trabalho vai ser transformado, o nosso bairro vai ser transformado, e a sociedade em que nós vivemos viverá este amor genuíno de Cristo, Pai. Faça isso, Senhor, em nosso meio. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.